Oi, gente. Estou aqui de volta para mais um estudo do Evangelho, né? Estamos precisando, esse mundo está precisando. Então, eu abri hoje ao acaso e caiu no capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, no item 10, que é uma mensagem psicografada pelo Messias Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris. Foi psicografado em 1863, 100 anos antes de eu nascer. Olha que delícia, não? E diz o seguinte: meus caros companheiros de estudo, os espíritos aqui presentes vos dizem por minha voz: amai muito para serdes amados. Este pensamento é tão justo que encontrareis nele tudo o que consola e acalma as penas de cada dia. E mais ainda, praticando este ensinamento, vos elevareis de tal maneira acima da matéria que vos espiritualizareis antes mesmo de deixar o vosso corpo terreno. Tendo os estudos espíritas desenvolvido em vós a compreensão do futuro, tendes agora uma certeza: a ascensão até Deus, com todas as promessas que respondem aos desejos de vossa alma. Deveis vos elevar bem alto para julgar sem as limitações da matéria, e não condenar vosso próximo sem antes terdes elevado o vosso pensamento até Deus. É uma senhora lição, né? O amar, o amor. Quem tem tocado nessa tecla em todas as suas palestras é Divaldo Franco, né? Amar, eu só vejo ele falando, amar. Se não sabe o que fazer, ame. E o que é esse amor, né? Messias Sanson vai dizer: amar no sentido profundo da palavra é ser honrado, leal, consciencioso e fazer aos outros o que deseja para si mesmo. Até que não é difícil, né? Você não precisa estar apaixonado pela pessoa, né? Basta você ser honrado, leal, consciencioso e fazer ao outro o que deseja para si mesmo. É procurar ao redor de si o verdadeiro sentido de todas as dores que afligem vossos irmãos para levar-lhes alívio. É olhar a grande família humana como sendo a sua, porque essa família vós as encontrareis numa outra época em mundos mais avançados. Os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, que estão predestinados a se elevar ao infinito. É por isso que não podeis recusar a nenhum de vossos irmãos o que Deus generosamente vos deu, o amor. Tal qual, por vossa parte, felizes seríeis se os vossos irmãos vos dessem tudo do que necessitais. Dai a todos os sofredores uma palavra de esperança e de apoio, para que sejais todo amor, toda justiça. Acreditai que essas sábias palavras, amai muito para seres amados, seguirão o seu caminho. Elas serão revolucionárias e elas obedecem a um traçado que é fixo, é invariável. Mas vós que me escutais, já ganhastes algo. Bateu a janela aqui, peraí. Tá ventando a beça hoje aqui em Cabo Frio. Sois infinitamente melhores hoje do que há 100 anos. Graças a Deus, ouvir isso é muito bom, né? Mudastes de tal modo para melhor que aceitais de forma confiante uma grande quantidade de novas ideias sobre liberdade e fraternidade que antigamente terias rejeitado. Assim é que daqui a 100 anos aceitareis com a mesma facilidade outras ideias que ainda não puderam entrar em vossas cabeças. Tomara, né? Hoje que o movimento espírita avançou a grandes passos, vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação contidas nos ensinamentos dos espíritos
são aceitas por boa parte do mundo inteligente. É que essas ideias correspondem a tudo que existe de divino em vós. É que estáis preparado por uma semeadura produtiva, a do último século, que implantou na sociedade as grandes ideias de progresso. E como tudo se encadeia sob a orientação do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas estarão contidas na troca universal do amor ao próximo. Por ele, os espíritos encarnados, melhor compreendendo e sentindo-se unidos como irmãos, fraternalmente até os extremos do vosso planeta, se reunirão para se entender e se amar, para acabar com todas as injustiças e todas as causas de desentendimento entre os povos. Este grande pensamento de renovação pelo Espiritismo, tão bem exposto no Livro dos Espíritos, produzirá o extraordinário milagre dos próximos séculos vindouros, o da união de todos os interesses materiais e espirituais dos homens pela aplicação do ensinamento bem entendido. Amai muito para serdes amados. É uma lição e tanto, né? E a gente fica até meio cético quando a gente para pensar nos dias atuais, né? Em que tem tanta raiva, tanto ódio sendo proliferado. Mas, ao mesmo tempo, é bem esperançoso a gente ler esse ponto de hoje. Por quê? Porque o bem, ele é silencioso, né? Ele não se propaga com a mesma facilidade que o mal. Mas a gente não pode esquecer que dentro da nossa sociedade hoje nunca houve tantas organizações dedicadas a ajudar o outro, seja esse outro um ser humano, seja esse outro um animal, seja esse outro a própria natureza, as plantas, né? Uma causa, né? Então, nós temos hoje grupos de apoio aos idosos, grupos de apoio à infância e à juventude, grupos de apoio à mulher vulnerável que sofre violência, grupos de apoio a narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, né? Pessoas viciadas. Nós temos também muita gente aí que faz campanha de agasalho, para levar agasalho às pessoas que estão, né, em situação de vulnerabilidade na rua, campanha de sopa. Sociedades protetoras dos animais estão se proliferando, os grupos de protetores, né, de animais, lutando pela extinção dos maltratos aos animais e pela criminalização, né, de maus tratos aos animais. Nunca se teve tanto vegano, né? Como nós temos. Eu não sou vegana, infelizmente, eu ainda não alcancei esse patamar evolutivo, não, tá? Mas eu olho com otimismo isso, eu acho que é um sinal de evolução da humanidade, tanta gente se preocupando em parar de se alimentar à custa dos nossos irmãos inferiores, né? Inferiores, isso é uma outra palestra, né? Também não sei se são tão inferiores assim. Bom, de qualquer modo, o bem, ele não se alastra, e é por isso que eu até pensei em fazer esse canal. Quer dizer, na verdade, eu estou seguindo o conselho da psicóloga, né? Mas eu só realmente prestei atenção nessa sugestão por causa disso, porque é necessário. É necessário se divulgar o bem, é necessário divulgar esperança, é necessário alertar as pessoas das sugestões inferiores para que a gente permaneça na ilusão e na ignorância, principalmente na ilusão e na ignorância, né? Para a gente atentar que tem muita coisa acontecendo no mundo que está passando batido aos nossos olhos porque a gente está olhando para o lado errado. Em vez da gente olhar para o nosso ser, né? Cuidar não só do nosso corpo, muita gente está cuidando muito do seu corpo, né? Não tem zero gordura no seu organismo. Mas o que tem dentro da cabeça? Em termos, não estou julgando, não, estou falando assim, em termos de o que eu estou fazendo para alimentar a minha alma, né? É só o corpo para exibir? É só o corpo para que satisfaz um corpo sarado? Tá? E quando esse corpo envelhecer, o que sobrará, né? Porque
Então, tudo envelhece, tudo tem um fim. E o que, que a gente leva? Já vimos isso na apresentação do canal, né? O que a gente leva é a nossa inteligência, nosso conhecimento e nossas qualidades morais. Então, é necessário também o exercitar as qualidades morais, né? Não vamos virar santos, porque nenhum de nós está destinado a ser santo em uma encarnação só. Mas se a gente fizer como Santo Agostinho recomenda, todas as noites a gente passar limpo como foi o nosso dia. Eu errei, eu fui egoísta, eu tenho alguma coisa que eu preciso pedir perdão a alguém amanhã, tem alguma coisa que eu preciso dizer, tem um eu te amo que eu não disse, tem um muito obrigada que eu não disse, tem uma ajuda que eu deixei de dar hoje, mas que eu posso amanhã dar. Se você fizer essa análise toda noite, você vai ver que você vai melhorar muito a cada dia. E esse trabalho sendo feito, em um ano você já aumentou muito o seu padrão vibratório. E em uma existência de 30, 40 anos ainda à frente, imagina o quanto você não vai evoluir, né? Então, é um trabalho que a gente tem que fazer, é disciplina. O tempo todo é disciplina, não é isso? E não à toa que Emmanuel era disciplina, disciplina, disciplina o tempo todo com o Chico. Porque sabia que sem essa disciplina, o Chico poderia estar fadado a falhar na sua missão. E olha que estrago que nós teríamos aqui. Eu vou pegar o Palavras de Vida Eterna, vou abrir o acaso também. E entrou aqui, ó, Nas Trilhas da Fé. E é sobre a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. É sobre esse detalhe da fé. Então, nas trilhas da fé. Em muitas ocasiões, admitimos erroneamente que os grandes vultos do cristianismo teriam obtido privilégio nas leis divinas. Menino, pegou realmente no calcanhar. Outro dia eu estava conversando com uma amiga e a gente estava conversando sobre aquela senhora que matou um bandido, era uma policial, o cara estava indo assaltar na porta do colégio, ela matou o bandido e eu estava questionando até que ponto, né, a sociedade teria evoluído, já que estava todo mundo aplaudindo a mulher ter matado o bandido, né? E aí, essa minha amiga, que é muito cristã e a gente conversa muito, muito, embora ela seja evangélica, a gente é muito amiga, a gente conversa sobre tudo, inclusive sobre espiritismo, sobre, né, as visões evangélicas, a gente troca muita ideia. E ela estava apoiando, né, o que essa mulher fez. Aí eu perguntei a ela, então Jesus errou na hora que ele mandou Pedro embainhar a espada? Será que Jesus errou? Agora se coloca no lugar se seu filho também estivesse sendo ali ameaçado, muito embora não estivesse, era o filho de outra pessoa, eram várias crianças. É uma situação que não dá para julgar, né? Aí eu falei com ela falou assim para mim, mas Jesus era Jesus. Como se ele fosse um ser, ele é um ser, é um espírito mais evoluído que nós, mas na terra, na carne, ele sentia a mesma dor que a gente, ele sentia as mesmas tentações. Não foi à toa que ele disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Quando ele estava à beira de ser preso. Não foi à toa que ele sofreu as tentações no deserto, porque era o espírito dominando, é a luta mesmo da carne é fraca com o espírito forte. No nosso caso, a carne é fraca, o espírito é fraco. Então, a nossa tendência é achar que tanto Jesus quanto seus apóstolos, quanto os grandes luminares da história, eram seres que tinham um privilégio que nós não temos. Então, por isso, eles eram capazes de enfrentar o que nós não somos. E pegou bem aqui no tiro isso aqui, né? Então, Simão Pedro nos fala da fé igualmente preciosa e raros vultos da história do Cristo poderão competir com ele em matéria de renovação pessoal. Realmente, na história de Jesus, nós temos dois seres que competem com Pedro aí em termos de renovação pessoal assim radical. Maria Madalena, né? E Paulo de Tarso. Esses dois também mudaram radicalmente de vida.
Mas mais tarde nós vamos ter Francisco de Assis e Camilo de Leles, tá? Que eram 2 seres mundanos também e depois despertam a sua consciência para a mensagem de Cristo e passam a servir e fazer a caridade viver em função do amor ao próximo. Era Simão Pedro pescador de vida humilde, homem quase iletrado, comprometido em obrigações de família, habitante de uma aldeola paupérrima e vacilações que por algumas vezes o fizeram cair. Entretanto, ele guindou-se à posição de apóstolo da causa mais alta da humanidade, ampliou seus conhecimentos, adquiriu importância, fazendo-se condutor e irmão da comunidade. Liderou a ideia cristã nas metrópoles do seu tempo e, de cada vez que se viu em curso em erro, procurou corrigir-se e seguir adiante no desempenho das obrigações que lhe eram atribuídas. Realmente, não possuímos qualquer justificativa para isentar-nos do serviço de autoeducação à frente do Cristo, sob a alegação de que não recolhemos recursos imprescindíveis à solução dos problemas do próprio burilamento para a vitória espiritual. Pedro, com a autoridade do exemplo, afirma-nos que, diante da providência divina, todos nós obtivemos valores iguais para as realizações da mesma fé. Muito bonito esse ponto, ele nos chama a isso. Há ditados populares, um deles que diz que Deus não dá ao frio, não dá uma cruz maior que se possa carregar, ou ele dá o frio conforme o cobertor, né? Então, nada que a gente passa aqui na Terra é superior às forças que nós temos para aturar, por pior que seja a provação. O Haroldo Dutra Dias, ele costuma dizer que há muita injustiça na Terra, mas não há injustiçado, porque todos nós sofremos aquilo que é necessário para a nossa evolução e para o nosso aprendizado. Ou estamos espiando, ou estamos em prova de aprendizado, né? Já fizemos um estudo e estamos sendo provados agora na prática sobre aquilo que foi ensinado. Então, vamos olhar, né, esses exemplos que eu dei. Eram todos seres como nós, pecadores. Paulo era um assassino, ele tinha matado Estevão, né, apedrejado. A Madalena é um caso assim meio que, para mim, digamos assim, polêmico, né? Madalenas são polêmicas. Por quê? Porque na cultura judaica, qualquer coisa era considerada adultério. E por qualquer motivo a mulher podia ser apedrejada. Bastava o homem simplesmente querer se livrar da mulher, ele acusava ela de adultério. E aí mandava a mulher ser apedrejada. Então, fazia parte isso da cultura judaica, né? E isso não está na Bíblia, isso está na história dos judeus. Quem lê aí, quem lê um pouco da história dos judeus, como era a tradição, vai saber disso. E a mesma coisa o conceito de prostituta. Por exemplo, o que era uma prostituta? Uma mãe solteira era uma prostituta, mesmo que ela só tivesse feito sexo com uma pessoa só, né? Mesmo que ela tivesse sido iludida por um homem ou estuprada, ela se tornava impura e era considerada prostituta. E isso não raro, até agora, século XX, eu presenciei casos de filhas colocadas para fora de casa porque tinham engravidado. Iam ser mães solteiras, né? Até bem pouco tempo a mulher sofreu esse tipo de preconceito, né? Então, a questão de Madalena ser chamada de prostituta, a gente não sabe o que é que realmente ela fazia, né? Divaldo conta que ela era riquíssima, era realmente uma cortesã e prestava serviços sexuais aos grandes, né? Os grandes endinheirados, os ricos, os poderosos do seu tempo. Só que eu não tenho conhecimento histórico para isso. Mas, segundo consta, e o próprio Divaldo fala em suas palestras, ela foi um dos exemplos de conversão imediata assim, mais sublimes, né? Ela simplesmente precisava disciplinar o seu amor. E no momento em que ela disciplina este amor, ela vai ser a serva mais fiel a ponto de Jesus aparecer primeiramente a ela. E isso também mostra o quanto tem o valor de Madalena, porque as mulheres não tinham valor nenhum na cultura judaica.
Então, para Pedro, por exemplo, conviver com Maria Madalena, frequentando sua casa, era muito difícil, né? Uma cultura machista, uma cultura em que tinha que receber dentro da casa dele uma considerada prostituta, né? Havia esses conflitos entre eles. E Jesus resolve aparecer justamente para ela, ninguém deu credibilidade, a voz da mulher e nada era a mesma coisa. Em pouco tempo, nós tínhamos uma legislação no mundo, em alguns países, em que a mulher não podia ser, não valia de nada o testemunho de uma mulher, né? Só valia o testemunho se fosse de homem, branco e com determinado nível de riqueza. Então, é muito cultural isso, né? A questão de Madalena. Mas não quero fugir do assunto. Vamos voltar então. Vamos ver o Francisco de Assis. Francisco Bernardone, ele foi lutar meu Deus do céu, esqueci agora, nas cruzadas. O que eram as cruzadas, né? É sob a pretensão e sob a desculpa de levar o cristianismo aos muçulmanos, né? De levar a palavra de Jesus e converter o Islã, eles espoliaram, né? E roubavam, na verdade, a igreja queria mais terras, os senhores queriam mais terras para o seu patrimônio, mais ouro, mais tudo, né? Então, como sempre, muitas guerras em nome de Deus. E o Francisco, ele era um cavaleiro que lutou e era filho de um grande comerciante de tecidos, né, em Assis. E ele volta justamente depois de ver tanta miséria naquelas guerras das cruzadas em nome de Deus, ele volta questionando bastante essas coisas até que dá aquele, né, a eclosão da sua consciência. E eles vê Jesus, né, e como Madre Teresa também, né, e todos eles têm essa, de repente ele vê Jesus de uma forma, né, não viu Jesus pessoalmente como Paulo, mas viu Jesus na cruz, dentro de uma igreja, como Madre Teresa também viu Jesus na cruz, numa igreja, né, numa imagem. E tem aquele insight, não é? Cadê? Se despoja de tudo, tira a roupa e sai nu. Né? A famosa cena de Irmão Sol e Irmã Lu é aquela que ele sai nu da igreja, ele se despoja de toda a riqueza do Pai. E vai servir ao Senhor na mendicância, na pobreza, atendendo aos irmãos leprosos, construindo a sua ermidazinha lá. E desapego de tudo, só servindo a causa cristã. É um dos mais lindos seres que nós tivemos aí, o nosso patrono, né, da proteção ao animal, à natureza, às causas ecológicas. E ainda nos guia até hoje, né? Tem uma mensagem no YouTube que é lida pelo Raul Teixeira, de uma que foi psicografada pelo Chico Xavier no dia 3 de outubro de 1954, se eu não me engano, e dirigida a Divaldo Franco. Aconselho vocês procurarem, porque é a coisa mais linda. Primeiro que Raul Teixeira tem todo um jeito, né, toda uma entonação de ler. Segundo, o conteúdo da carta. Terceiro, por ser direcionado a Divaldo, que estava começando a sua obra da Mansão do Caminho. Entendeu? É uma mensagem de muita esperança para todos nós que estamos pensando em evoluir, né, ainda, né? Não perder essa encarnação. Camilo de Leles a mesma coisa, era um beberrão, vivia com os amigos na esbórnia, né, no sexo. E um dia, ele estudando, ele era estudante de medicina, se não me engano, ele começou a ter contato com a dor humana e aquilo começou a chamar, né, no ego dele, chamar a atenção dele, né, nos brilhos dele. Só que ele abandonou essa vida de boemia e tudo e passou a cuidar de doentes, né? Então, São Camilo de Leles também é uma biografia maravilhosa para ser lida e é uma entidade muito iluminada. Então, esses são alguns poucos que eu conheço. A Madre Teresa também, né? Madre Teresa, uma madre comum, até que um dia viu a imagem de Jesus e na cabeça veio a expressão dele, né? Tenho sede. E ela diz, ele está com sede até hoje, porque o que deram a ele foi vinagre, né? E aí, a partir daí, ela se transforma nessa estrela de luz e de amor e de aconchego, né? Que vai para a Índia tratar daquelas pessoas
tão sofridas, com fome, aquelas crianças, os Dalits, né? A raça que eles, né, são desprezados e tudo, né? A casta desprezada. E é maravilhosa a vida dela. Mesma coisa o Chico Xavier. Chico Xavier não. Chico Xavier já desde pequenininho já tinha, né? Aquele coisinha assim. Ele era da igreja, mas ele sofria muito. Ele não houve um processo assim de entregue ao mundo para depois fazer sua conversão, que não diminui nada a sua tarefa. Mas eu estou falando desses grandes que luminares que eram como nós, pecadores, né? Paulo então é o grande exemplo, né? Ele não, o Rossandro ele fala assim, Paulo não parou para pedir desculpa, eu matei, não parou para viver culpa. Simplesmente disse, o que queres que eu faça, meu senhor? Me diga o que queres que eu faça, que eu vou fazer, e foi fazer, né? E é isso que eu acho que esse ponto nos chama. Você não precisa ser santo para começar a ter a postura de amor e começar a exercitar o amor. Se não consegue amar os seres humanos ainda, começa amando uma planta, começa amando um bicho. Exercite o amor, exercite dar sorrisos, exercite perdoar, né? Exercite perdoar a si mesmo também. É legal isso. Que minhas palavras cheguem no seu coração e transformem seu dia um lindo dia maravilhoso, tá? Muita fé e Jesus com vocês. Beijo da Lelê.